Bom, então, vamos lá, vamos começar a nossa conversa de hoje e, a gente já tem que começar, né, fazendo salientando um aspecto importante, que é o seguinte: nós vimos tratando aí de algumas teorias jurídicas, políticas, né, filosóficas, importantes, né, aí nessa viragem século XX, século XXI, já entrando no século XXI. Essas teorias, elas, elas são aí extremamente importantes, né, influentes, como a gente teve a oportunidade de destacar, falamos de Rawls, falamos de Habermas, e por meio desses autores ilustramos toda uma discussão com uma série de autores no caminho, aí citamos Sandel, Laszlo McIntyre, Otto Friedhoff, Appel, né, o outro filósofo moral lá da ética do discurso. Citamos aí também, né, toda essa discussão aí, né, que o Rawls citou com o libertarismo, né, os autores lá, Nozick, Hayek, também a vertente lá utilitarista. A discussão desses autores é basicamente uma discussão que trata a questão da justiça política ou da equidade moral das instituições jurídicas, né? Ou seja, a discussão, o ponto de vista de partida dessas teorias seria identificar um fundamento para determinadas instituições justas. Esse caminho a gente vê claramente no Rawls e no Habermas, né, que nós tivemos a oportunidade de aprofundar nas últimas semanas. Ou seja, a grande questão que eles querem responder é: o que são instituições políticas justas? O que são instituições políticas que têm uma legitimidade moral, né, e, portanto, são democráticas, na formulação habermasiana? Ou o que são instituições políticas justas, literalmente, na acepção do Rawls? Aqui, nesse momento que a gente está, né, de hoje, nós vamos mudar um pouco esse foco, né? Porque quando a gente começa a falar de justiça política, é claro que isso tudo vai terminar, né, essa conversa toda vai terminar nas instituições políticas, nas leis, nas instituições judiciais, né? Tudo vai terminar lá, né? Porque é como a justiça vai se formalizar no mundo, né? Ou não, né? Uma injustiça, né? Pode ser injustiça política também. Mas, para todos os efeitos, se eu quero materializar no mundo, né, instituições políticas mais justas, eu tenho uma forma ali, né, que seria uma forma importante de ser seguida. E Habermas vai, por exemplo, tratar disso muito bem, né? Ele vai, olha, você tem uma certa conformação aqui dos direitos fundamentais, do próprio princípio tradicional, né, da separação dos poderes, do papel da jurisdição constitucional, da forma como essas instituições políticas se relacionam com a sociedade civil e a forma como essa sociedade civil ela consegue ir à esfera pública, né, onde a, a liberdade, né, de pensamento ela se exprime, e levar esses temas, né, até os poderes constituídos. Então, isso vamos dizer assim, é o caminho, né, que esses autores, cada um ao seu modo, né? O Rawls vai ter um caminho diferente, a gente sabe, ele vai usar aquele artifício lá da representação do contrato, né? E aí ele vai imaginar ter os princípios de justiça, né, que são o fundamento para uma estrutura básica ali da sociedade, e a partir dali você tem as instituições constitucionais, né? Então, esse é um caminho possível, né, para a gente colocar
o debater, né, a teoria da justiça política nos dias de hoje. Esse caminho supõe que eu possa partir de determinados princípios, de determinados fundamentos, né, e a partir dessa fundamentação, né, de uma validade moral do direito, seja ela, né, se ela do jeito que for, né, eu possa definir determinadas instituições, né? Só que a questão é, será que a gente pode falar de justiça dessa forma, né? Será que a justiça, e falar de justiça, né, não nos remete sempre ao contexto da justiça, né, ao momento em que a justiça está sendo feita ou não, né? E quando eu falo abstratamente, né, instituições democráticas, né, e na forma democrática, isso é legal, né, melhor do que nada, mas será que isso é suficiente? E aí, provocativamente, a teoria política, aí sobre a inspiração, sobretudo de Hannah Arendt, né, talvez seja aí a grande filósofa. Eu não gostava de ser denominada filósofa, não, mas a gente a denomina mesmo assim, a grande filósofa, a grande pensadora do século XX. Hannah Arendt talvez tenha nos antecipado aí a importância do julgar e do julgamento. Ela vai tratar da questão do julgamento político, mas a questão do julgamento político a gente traduz aí perfeitamente a questão do julgamento de justiça política. Como é que ela faz esse caminho, né? O que a leva a perceber a importância dessa, dessa, dessa atividade do espírito, né, como ela chamava, atividade, né, que é uma atividade não corpórea, né, do homem, que é a atividade de julgar algo, né? E aí eu devo dizer que a Hannah Arendt também não criou nada, isso acontece muito na filosofia do direito, não criou nada, ela não criou a partir do zero também, né? Ela foi, na verdade, numa parte da obra do Kant, que não é a parte lá da teoria do conhecimento, né, que o Kelsen foi beber, né, sua teoria, não é a parte da filosofia prática, que tanta influência, né, exerceu na filosofia do direito aí do século XX, entrando no século XXI. É uma outra fonte aí importante que a filosofia kantiana nos traz, sobretudo a terceira crítica, a crítica da faculdade do juízo. E a primeira parte da crítica da faculdade do juízo, na qual o próprio Kant diz que você tem ali apresentado o juízo, o que ele chama de juízo reflexivo, o juízo reflexionante, as expressões são traduções diferentes da palavra em alemão. Esse juízo reflexivo, ele, na verdade, teria como um grande exemplo, né, o juízo do belo e do sublime. Então, Kant diz que existe uma coisa de muito peculiar no juízo do belo e do sublime. Ou seja, quando eu julgo algo belo, eu julgo algo sublime, né? Então, se eu digo, o exemplo do Kant, né? Se eu digo, essa flor é bela, né? O que eu estou fazendo? Kant nos diz que, ao contrário do que acontecia no juízo do conhecimento ou no juízo moral, de quais ele tratava antes, eu não parto, né, de determinados princípios, determinadas formas para julgar. Em princípio, eu não tenho, né, um critério do que é o belo, né? Portanto, segundo Kant, quando eu vou julgar algo belo, eu parto de um sentimento de prazer ou desprazer que aquilo que eu estou experimentando ali me proporciona. Então, vejam que esse julgamento, ele o tal do julgamento reflexivo,
e no caso, ainda mais aí, no caso específico do julgamento do Belo, ele parte, ainda mais, né? Ele parte, primeiro, ele, ao contrário dos outros julgamentos, os julgamentos o julgamento que eu faço lá quando eu estou teorizando sobre alguma coisa, ou o julgamento que eu faço quando eu estou julgando moralmente alguma coisa, no julgamento estético, né, no julgamento de beleza, eu não tenho um critério, né, e a partir daquele critério eu julgo. Eu vou ter que, na minha experiência, encontrar ali uma razão, né, que me permita dizer que aquilo é belo ou não. É claro que para encontrar essa razão, eu preciso fazer ali um esforço de universalização, né, daquele meu julgamento. Mas eu não tenho um critério, eu não tenho eu posso, assim, a gente fala, né, mesmo, né, do ponto de vista estético, da beleza. Ah, você tem um padrão, né, estético. Mas a gente sabe que, se a gente for às belas artes, né, esses padrões estéticos aí são rompidos o tempo todo, né? Eles não são, na verdade, um critério válido, né, de uma forma universal, né? Habermas, Kant vai dizer que, na verdade, é assim que se dá, né? Então, quando eu julgo algo belo, Kant vai dizer, eu julgo a rosa bela, né? Eu tô lá experimentando aquela rosa, né? Uma rosa bem bem cheirosa, né? Vermelha, né? Vamos imaginar, né? Eu estou tendo aquela experiência estética ali, minha singular, né? Eu sujeito com aquele objeto, e eu tenho um sentimento de prazer, né? Com aquela rosa. E o Kant diz que eu faço o seguinte raciocínio, segundo o Kant. Poxa, qualquer pessoa que estivesse diante dessa rosa ia ficar, né, ia achar que essa rosa é bela. Não é como, né? Vai ser um japonês, um chinês lá do outro lado do mundo, um sujeito que viva lá nos cafundós lá de uma ilha deserta, lá no meio da Oceania, sei lá, né? Um esquimó, sei lá, uma pessoa de qualquer lugar do mundo que pegasse essa rosa e olhasse essa rosa e tivesse essa rosa nas mãos, ia dizer que ela é bela, né? Isso algo que, claro, eu agrego alguma coisa aí, aquele meu sentimento de prazer que eu tive com a rosa, que é alguma coisa que vem do meu conhecimento, né? Eu exercito aí o que o Kant vai chamar os sensus comunes, e que a Hannah Arendt vai vulgarizar, segundo a expressão, que é a expressão do pensamento alargado. Pensar me colocando na posição de toda e qualquer pessoa, né? Então, eu vou além das minhas idiosincrasias, eu procuro olhar para aquela rosa e dizer, essa rosa, ela não simplesmente me agrada, mas ela é bela. Para ela ser bela, não basta só ela me agradar, ela tem que ser de tal forma que eu possa dizer que toda e qualquer pessoa que eu imagine, né? E aí entra o papel da imaginação, que possa ter contato, pudesse ter contato com essa rosa e achar que ela é bela. Entra aí o papel da imaginação, né? E entra o papel também de uma certa necessidade de nós conhecermos, né, o mundo, conhecermos outras pessoas, porque eu aí, vamos dizer assim, arbitro, né? Eu né? Vamos dizer assim, eu não tenho uma, uma, uma prova objetiva de que todas as pessoas no mundo vão achar aquilo belo, né? Mas a minha vida no mundo, né, a minha convivência com as outras pessoas me permite, né, e até o meu interesse, né, pela forma como as outras pessoas veem o mundo e vivem no mundo, me permitirá fazer esse tipo de julgamento, esse tipo de avaliação. Bom, então,
para o Kant, o juízo do belo, né? Só para a gente reforçar, né? O juízo do belo é diferente do juízo do agradável, né? Então, aquela ideia de que como é que é? Né? A beleza é uma coisa subjetiva, que varia, o Kant vai dizer, não. Isso é uma coisa agradável. O que é agradável a você vai variar, é subjetivo, né? Agora, o que é belo, existe ali algo, e quando eu afirmo a beleza de algo, existe algo ali, existe uma outra pretensão ali, né, de que aquele julgamento ele tem uma certa universalidade, ou ele aspira a essa universalidade, né? Que é diferente lá do julgamento que é agradável, porque aí sim, aí é alguma coisa subjetiva, né? O que agrada a um, o que não agrada a outro. Então, essa é uma primeira distinção importante. E depois, também, a importância de perceber o julgamento do belo, o julgamento estético, como um julgamento reflexivo, ou seja, um julgamento em que eu parto do singular, né, para o universal. Enquanto que, para o Kant, nos demais julgamentos, né, o julgamento lá da teórico, né, ou no julgamento moral, eu parto do universal para o singular, aqui não. Aqui eu pretendo tirar ali do singular algo de universal. Hannah Arendt lê a terceira crítica do Kant e ela tem um insight, coisas de gênio, que, na verdade, aliás, esse foi um dos temas da minha tese de doutorado, talvez não seja tão assim distante do pretendido pelo próprio Kant, né? Eu acho que o próprio Kant percebia a dimensão política do juízo do belo, né? Do juízo do gosto, né? Que ele está apresentando ali na crítica da faculdade do juízo. Ela faz essa releitura, né? Ela faz essa releitura como ninguém, né? Em alguns textos da sua obra, né? Então, Hannah Arendt vai reforçar nessa, e aí, só que ela vai trazer, né, essa ideia, né, que o Kant vai apresentar aí no campo estético, né, da filosofia do belo, para o campo da filosofia política, né? Então, lá o Kant vai dizer, né, que na verdade, o julgar, né, é algo que quem faz é quem assiste, né, e julga, né, é o espectador, né? Essa é uma imagem importante para a gente compreender aí esse julgamento estético na visão do Kant, e depois o que a Arendt vai levar lá para falar do julgamento político. E no caso aqui da crítica da faculdade do juízo, né, não se trata de pensar de forma consequente, mas de pensar no lugar de todas as outras pessoas, ou a tal da mentalidade alargada, né? E a eficácia desse juízo, né, qual seria? É menos forte, né, é menos vinculante do que a eficácia do juízo moral ou do juízo teórico, porque eu simplesmente ali, como eu disse, eu imagino que todas as pessoas do mundo deveriam concordar, né? Então, qual é a eficácia do juízo? Uma concordância potencial com outrem, né? Uma antecipada comunicação com outros, com quem sei que deva, afinal, chegar a algum acordo, né, em determinado momento. E para isso, né, esse juízo ele tem que se libertar das condições subjetivas pessoais, não é o juízo do gosto, não é o juízo do agradável, né? Porque o juízo do gosto ele é desinteressado nesse sentido, né? Não se confunde com simples opiniões mantidas particularmente, né? Então, o juízo do gosto não é uma opinião que eu tenho sobre alguma coisa, é muito mais do que isso. Ele supõe essa pretensão de universalização, mas ele não pode aspirar uma concordância universal, né? Eu não sei se todo mundo efetivamente vai achar aquela rosa bela, né? Mas eu posso imaginar que toda e qualquer pessoa, dentro do que eu consigo imaginar, vá
achar aquela rosa bela. Bom, o que a Arendt vai fazer quando ela traz essa faculdade de julgar para a filosofia política, né? Ela vai dizer que essa capacidade para julgar é uma faculdade especificamente política, né? Ou seja, essa capacidade de ver as coisas não apenas do seu ponto de vista, mas na perspectiva de todos aqueles que porventura estejam presentes. E essa capacidade para julgar é indispensável para o homem se orientar no domínio público, no mundo comum. A Arendt até em determinado trecho da sua obra vai estabelecer uma analogia dessa capacidade de julgar com a frônesis, ou discernimento lá da filosofia grega, né, que a gente mencionou, aquela virtude intelectual, né, tão importante. E esses juízos de gosto não decorrem de verdades racionalmente provadas, mas da persuasão racional. E aí, nesse ponto aí, é mais um elemento, né, que permite essa aproximação entre o juízo do gosto, que é aquela que está querendo aí, né, entre o juízo do gosto e o juízo político, né, entre o político e a arte. Então, essa é uma ideia importante, né, e cara aqui para Hannah Arendt. Bom, como ela chega a essa ideia? Bem interessante esse percurso. Na verdade, Hannah Arendt já antecipa nessa, ela já tem, ela já tinha lido lá a Terceira Crítica, né? Esses clássicos da filosofia, ela já tinha lido desde de garota, né? Ainda em Königsberg, né? Onde passava períodos da vida, né? Ela era também, por uma coincidência, ela também frequentava, né, a mesma cidade que o Kant, e depois, bom, ela vai estudar, né, vai para a universidade, e depois adiante a história da Ana Arendt é interessante, né? Ela, como uma alemã de origem judia, ela começa a ser perseguida, né? Começa a perceber que chega a ser até presa, e chega a ver que o negócio vai ficar complicado para ela, então resolve fugir, né? Foge primeiro, passa por Paris, né? E fica um tempinho em Paris, depois vai para Nova York, né? Onde se radica, né? E onde escreve as suas principais obras. Então, o que é importante, né, aqui a gente reforçar? É que ela, ela, ela ainda antes, né, no momento anterior mesmo ao julgamento do Eichmann, né, ela escreve uma correspondência com outro filósofo alemão, grande amigo dela, Karl Jaspers, né? Ela chega a dizer o seguinte: seria divertido fazer um seminário sobre o belo, tal como compreende Kant, que são as palavras da Arendt, como a quintessência daquilo que faz com que o mundo seja mundo, para cada ser humano, e sobre o seu conceito de humanidade tão próximo e que pressupõe a capacidade de lutar contra as coisas que não se pode, com as quais não se pode discutir. Porque a esperança consiste em nos pormos de acordo entre nós, mesmo quando não conseguimos convencer os outros, convencer o outro, né? Então, aqui a gente já vê né, um aspecto interessante aqui dessa teoria política, que ela já está antevendo, né? Nesse momento, ela ainda não... ela está cogitando com aspas, né, que ela vai escrever, né, um texto, né? Depois ela dá um curso sobre a terceira crítica do Kant,
e que virou um livro, né, Lições sobre a Filosofia Política de Kant, em que ela faz essa leitura política lá do julgamento do gosto, né, dizendo que, na verdade, o julgamento político ele se dá da mesma forma. Né? Na verdade, eu julgo, eu vejo algo, né, eu sou o espectador, né, a, isso é uma mudança de enfoque importante para a teoria política, né? A teoria política ela é feita pelo espectador, a gente destaca esse aspecto interessante aí desse caminho aí, né, que a teoria dela adota. E o que esse espectador faz? Ele, ele vive, né? O espectador ele vive aquele momento e ele julga aquele momento, né? Usando a imaginação dele, né? E se colocando na posição de toda qualquer outra pessoa para avaliar aquele momento, né? Que é o tal do pensamento alargado, a mentalidade alargada, né? De que fala Hannah Arendt, né? Então, não é simplesmente um pensamento consequente, né? Um pensamento em que eu tenho que julgar, né? Em termos lá da filosofia moral, né? Se fala em termos de eu medir as consequências da minha ação, né? E isso eu faço, né, através da fórmula lá do imperativo categórico, né, o julgamento segundo uma deliberação, segundo a fórmula do imperativo categórico. Aqui, não, eu não tenho uma fórmula, eu não tenho um princípio, né, para julgar. Eu me coloco diante, né, daquele acontecimento político, daquele evento político, né, talvez a própria relação do Kant com a Revolução Francesa, né, seja uma ilustração, né, do exercício desse julgamento político. Eu me coloco diante daquele evento novo, né, surpreendente, lá o Kant, na época dele, e ele mesmo confessa uma admiração que é à luz da teoria kantiana, um sentimento, né, suscitado ali por aqueles eventos, por aqueles acontecimentos, mas ele mesmo diz que, na verdade, o que ele sente pela Revolução Francesa, né, o que ele percebe na Revolução Francesa, para ser mais né, preciso, o que ele percebe na Revolução Francesa é muito mais do que simplesmente a admiração pelo novo, né, que está surgindo, né? É porque ele vê na confusão daqueles eventos históricos que se seguem, por trás, né, a motivação das pessoas em torno de algumas ideias, como a ideia de igualdade, a ideia de liberdade, a ideia de fraternidade, o lema da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Ele vê essas ideias ali por trás, né, daqueles acontecimentos, às vezes dramáticos, né, às vezes até violentos, né, e a admiração dele, né, o Kant vai dizer, vem muito mais até do que ele vê por trás, né, dessa apreciação que ele faz, para além, né, da violência ali dos acontecimentos, que talvez suscitassem até né, no Kant, que era um cara muito pacífico, né, que nunca saiu da terra natal dele e tal, suscitasse até um desconforto, até um desagrado, né? Mas as ideias que estavam por trás eram uma coisa grande, né? E com as quais o Kant concordava ipsis literis, né? Então, aliás, essa é uma forma bem interessante da gente ver como o julgamento do gosto, o próprio Kant, ele, ele traz isso para o âmbito político, por exemplo, quando ele vai pensar a relação dele com a Revolução Francesa. Bom, a Hannah Arendt, ela vinha, então, vislumbrando ali que era importante, né, fazer pegar essa coisa do belo lá no Kant, trazer para a questão do julgamento político, é, e, mas existe ali alguma coisa que impulsiona ela definitivamente para esse assunto, né? E o que é? Eu digo para vocês agora. Inclusive é o assunto, não sei se alguém já viu o filme lá, Hannah Arendt, né?
esse momento aí da biografia dela, em que ela, radicada lá em Nova York, acompanha no noticiário a prisão do Eichmann, que estava escondido na Argentina. Né? A polícia secreta israelense leva ele, né, para ser julgado em Israel. Nessa época, em Israel, já havia uma legislação de proteção, de punição, né, aos crimes contra a humanidade, né, e de punição dos crimes contra a humanidade. E, bom, então ele é levado, né, e isso provoca logo um interesse global, mundial, né? Havia uma discussão, inclusive, se esse era o melhor caminho, né? Se a melhor solução era levá-lo para ser julgado em Israel. Alguns diziam que ele deveria ser julgado, na verdade, por um tribunal internacional, outros diziam que talvez, certamente, teria sido a melhor solução, outros diziam que ele tinha que ser lá para julgar na Alemanha, onde ele praticou os atos. Né? Bom, o fato é que o julgamento aconteceu mesmo lá em Israel. E aí havia, claro, um componente político aí também, né? Que de pano de fundo ali, que a própria Arendt vai perceber, né? E ela percebe, por exemplo, que havia ali muito propósito também de refrescar a memória das novas gerações para o que tinha acontecido durante o genocídio. Né? Você já tinha ali passado uma geração, né, mais de uma geração do que tinha ocorrido, e havia o receio de que as pessoas esquecessem, né, de alguma forma, ou diminuíssem a importância, né, desses fatos são terríveis que aconteceram, durante as novas gerações, né, de torná-las cientes, né, do ocorrido. Então havia também ali um propósito político por trás daquele julgamento, né, que a Hannah Arendt vai perceber, né, e ela de alguma forma até relata isso, né? Independentemente, é claro, do fato de que ele realmente era ele era culpado, né? Ele era culpado desde sempre. Porque quem era o Eichmann? Aí eu vou fazer um spoilerzinho aqui do filme, né? Depois vocês veem a coisa lá materializada no filme depois. O Eichmann, ele era um alto burocrata do Terceiro Reich. Então, era um sujeito que, como a gente vai perceber, um sujeito relativamente medíocre, não era um gênio, né? Não era um Hitler, um Himmler, né? Um gênio, nem gênios do mal, né? Mas, em suma, você percebia alguma coisa diferente, né, naquelas pessoas, alguma coisa de que as fazia destacar, né, da média, né? Não, muito pelo contrário. Esse nosso Eichmann aqui é uma figura das mais medíocres, né? Que dificilmente talvez tivesse alçado a posição, né, que alçou, se não fosse a lógica ali da administração nazista, né, em que ele né, quanto mais, né, você realizava lá o Führerprinzip, né, o princípio de conformar, né, a toda a legislação com a vontade do Führer, né, que vamos dizer assim, o fundamento de validade do direito no Terceiro Reich, você estava bem, né, na figura. E ele foi um servidor público dedicado, né? Ele organizou muito bem ali aqueles transportes de prisioneiros entre os campos de concentração, maximizou a utilização dos campos de concentração. Então, ele, vamos dizer assim, a sua eficiência, ela foi fundamental para o sucesso do genocídio. Isso é inegável.
ainda que ele não tenha pego em mãos, né? Durante o julgamento, se tentou verificar alguma situação em que ele pudesse ter pego em mãos as armas, né? Para dar cabo de um ou outro, né? Mas vamos combinar, né? Que isso era absolutamente dispensável, né? Alguém que se coloca dessa forma, né? A serviço da morte de milhares e milhares de pessoas, não precisa pegar em armas, né, para ser culpado de alguma coisa. E então a condenação dele já era prevista, né? A gente já imaginava que ela fosse acontecer ao fim, né? O julgamento, na verdade, procurava mapear a participação do Eichmann, não só no processo de organização, de juntar, né, judeus e levar para o campo de concentração, o transporte, né, e essa logística aí entre os campos de concentração. E o Eichmann, ele diz assim, não tinha nada contra os judeus, não. Aliás, acho que eu fui escolhido para essa função porque eu me dava bem com eles, eu era amigo deles. Entendeu? É um nível, né, vamos dizer assim, de, né, de ausência de pensamento, né? E é isso, né? Isso é que a Arendt vai perceber, né? A Arendt, ela chega e a imprensa mundial, inclusive a imprensa americana na época, pintava o Eichmann como um ser mefistotélico, né? Encarnação do diabo, né? E quando ela chega lá para fazer a cobertura, porque, bom, devo dizer que ela se convida, né, para fazer o julgamento, para fazer a cobertura do julgamento. E ela se convida para fazer a cobertura do julgamento. Ela, na verdade, procura uma revista de opinião famosa, que existe até os dias de hoje, que é a New Yorker, né? E, e diz, olha, vocês não estão dispostos a me contratar para fazer a cobertura do julgamento do Eichmann? E imediatamente a revista topa, né? A maior intelectual, né, existente, né, quer ir lá, né, fazer a cobertura do julgamento, ele só pode aceitar, né? E, então, ela promete, né, a New Yorker uma série de artigos que ela escreve, né, esses artigos saem na revista e depois viraram um livro, né, que é o Eichmann em Jerusalém, um livro que recomendo a leitura, não é aquela história, né? A gente vê o filme e depois a gente gosta, a gente lê o livro, né? Então, esse livro da Hannah Arendt é um livro, Eichmann em Jerusalém, um ensaio sobre a banalidade do mal, o subtítulo. Esse livro não é um livro filosófico ou de teoria política. Na verdade, é um relato mesmo, quase, eu não diria que é jornalístico, porque é um relato feito pela maior intelectual viva ali no momento, né? Então, a gente né, uma percepção, né, do que está acontecendo que acaba indo além, às vezes, né, do que seria uma cobertura jornalística assim, mais simples, né, menos ambiciosa. Mas é um relato, né? Ela chega lá até as conclusões dela, algumas, inclusive, bastante polêmicas, né? Quem já viu o filme vê que ela vira até persona não grata, né? Quando ela publica, mas o fato é que ela vai trazendo os fatos, né? Ela se detém sobre sobre o que foi dito lá no julgamento, né? E ela tira as conclusões com base no que foi dito lá no julgamento do Eichmann. E publica esse livro. Esse livro, então, é o Eichmann de Jerusalém, ensaio sobre a banalidade do mal. E aí a ideia, né, de que o mal, ele não precisa ser um mal para ser um mal, inclusive extremo, né, com graves consequências, ele não precisa ser um mal é, profundo, né, em que o sujeito ele deseja realmente o mal, né? Ele pode ser um mal banal, né? Um mal que as pessoas fazem
como aparentava ali o Eichmann, sem nenhuma razão, né, muito forte, né? Mas não tinha nada contra os judeus, não é o que ele dizia, né? Mas depois ele ficava repetindo aqueles jargões lá do nazismo, né? E aí a Hannah Arendt percebe uma coisa, que é a incapacidade do Eichmann para duas faculdades de espírito, que são a incapacidade de pensar e a incapacidade de julgar, né? Porque uma coisa está ligada à outra, né? E a Hannah Arendt é uma dessas filósofas que vai fazer a defesa de que a incapacidade de pensar, o pensar não é uma exclusividade dos filósofos profissionais ou de alguns mais bem dotados, mas é indispensável que toda e qualquer pessoa não perca a sua capacidade de pensar, né? A incapacidade de pensar, ela leva também à incapacidade de julgar. E se eu perco a incapacidade de pensar e a incapacidade de julgar, o que me resta, né? Eu vou seguir slogans, vou seguir palavras de ordem, né? Vou facilmente, né, ser manipulado por outras pessoas. Então, essa é a grande questão que a Arendt vai enxergar ali no julgamento do Eichmann, e, e ela se coloca até, né, se uma boa parte né, das pessoas que viviam ali no Terceiro Reich, se elas não são justamente a explicitação total ou parcialmente dessa incapacidade, né, de você abdicar dessa incapacidade de pensar, né, e de julgar, né, e aí você passa a seguir, né, palavras de ordem, né, e como ela assiste lá o Eichmann, né, repetindo aqueles jargões, e quando alguém fazer uma pergunta com relação àquilo, né, aquelas coisas, né, os nazis, os judeus, sei lá o quê, né, falava lá, né, e as pessoas questionavam ele, não tinha, ele não respondia, e não sei o que respondia, né, porque ele repetia aquilo, né, que ele tinha tomado para si, né, sem nenhum tipo de atividade do pensamento, né, e botando a sua incapacidade de pensar politicamente. Essa é a grande, né, a grande sacada, né, que ela tem lá no julgamento do Eichmann, né? Bom, quem já viu o filme, ou quem vai ver, né, porque a gente vai ter o fórum, né, não essa semana. Essa semana ainda, eu vou deixar até as aulas do Habermas lá, quem quiser assistir de novo, né? Quinta-feira agora é o fórum sobre o Habermas. Na semana que vem, na quinta-feira que vem, é o fórum sobre o filme, né? Quem já viu o filme, exato, Eduardo, né? Por quê? Mas aí, qual foi uma incompreensão aí, né? Eu acho que no que tange a figura do Eichmann, as pessoas entenderam que ela estava querendo diminuir a responsabilidade dele. Não, né? Depois ela vai tentar esclarecer, né? Dizer, não, eu não quis diminuir a responsabilidade do Eichmann. O Eichmann, ele não é menos, ele não é menos responsável porque era manipulável, né? Porque ele se permitiu ser manipulado, né? Mas o cara é manipulado. Sim, mas ele não precisa ser manipulado, não é? Então, a incapacidade de pensar, a incapacidade de julgar, não gera irresponsabilidade política. Essa um jogo importante, né, da gente, da nossa reflexão, né, para nossa reflexão. Depois, até em alguns outros textos esparsos, ela vai desenvolver. E houve um outro ponto polêmico lá, porque ela, apesar da origem dela judaica, ela não, né, como diria lá o Aristóteles, né, com relação ao Platão, né, antes de ser amigo, né, eu estou com a verdade, né? Então, a Arendt aqui como uma filósofa também, né, mas apesar da origem judaica dela, ela relata, ela na verdade traz os relatos, talvez ela tenha até reforçado
Ai, gente, peraí, eu vou ter que. É porque eu estava meio gripada, né? Eu estou tomando um remédio e a farmácia ficou de entregar, eu estou sozinha. Peraí, um momentinho. Eu já retorno. Peraí. Oi. Ah, tem que subir, né? Eu estou sozinha, aí eu não tenho nem como deixar com alguém. Então, como eu dizia, ela assiste, né, os relatos lá durante o julgamento e os documentos que são trazidos e tudo mais. E o que ela verifica é que algumas lideranças judaicas, isso ela relata, né, teriam se iludido, aí um jogo de engano, engano, né? Teriam se iludido com Eichmann, né? O próprio Eichmann jogou com essa ilusão. E no sentido de que não, eu quero saber quem são aqui, né, né, quem que integra aqui a comunidade, porque eu estou querendo organizar, né, uma futura criação de um Estado judaico, sei lá o quê, jogou essa conversa. Muitas lideranças, então, por isso que eu até o Ashman diz, não, eu até fui bem nesse papel, porque eu tinha amizades dentro da comunidade judaica, né? E parece que ele tinha mesmo, e ele se utilizou disso, né? E a Arendt teve que também se explicar sobre isso, porque muitos disseram, você está querendo dizer, então, que os próprios judeus foram responsáveis, né, pela tragédia que se abateu sobre eles, né? Eles foram responsáveis, eles tiveram alguma, ainda que seja uma corresponsabilidade, né? E ela também teve que se defender dessa acusação, dizendo, não, eu só estou relatando o que eu vi, o que eu ouvi lá no julgamento, né? Eu não quis de forma nenhuma, mas ela inclusive em Israel, nas universidades israelenses, ela durante muito tempo ela não foi estudada, né? Se não me engano, foi só em meados dos anos 80 que aconteceu na universidade, eu acho que foi em Jerusalém mesmo, o primeiro congresso sobre o pensamento da Hannah Arendt. Eles ficaram um tempo ali ainda magoados, né? A comunidade judaica. Eu vou lá pegar o remédio, peraí, mais um momentinho. Oi. Estou aqui no meio da aula aqui. Vou dar uma aula aqui. O médico da universidade, né? Que a médica prescreveu a dose. Apareceu uma dose correta. O comprovante meu nome. Valeu, obrigado. Voltei. Eu estava onde? Já estava com a Hannah Arendt lá no julgamento, né? Bom, e aí ela percebe, né, a importância do julgamento, né, da faculdade de julgar e da dimensão eminentemente política da faculdade de julgar, né? Que é a Arendt vai dizer que, na verdade, a faculdade de julgar ela está para nós assim naquele limite, né, entre o pensamento e a ação, né? Porque a primeira perspectiva numa faculdade de julgar é uma perspectiva retrospectiva. A gente julga como espectador aquilo que aconteceu, mas
na verdade, o papel de espectador-ator, ele pode mudar a qualquer momento, né. Então, eu tenho uma outra perspectiva aí que, em geral, né, os estudiosos lá da teoria do julgamento da Arendt vão também destacar, que é uma perspectiva, ah, prospectiva, né. Ou seja, se eu estou saindo daquela minha posição de espectador e vou me tornar ator político, né, julgar o que aconteceu antes pode e vai influenciar as decisões que eu vou tomar a partir do momento em que eu tenho que deliberar sobre as minhas ações, né, no momento que eu me torno um ator, né. Então, o julgar, ele faz essa passagem aí entre o que eu penso, né, e a ação. O momento que eu estou pensando, que a vai dizer que é um momento de inação, né, eu me re de falta de ação, né, eu me retiro do mundo, né. Aliás, isso acontece até conosco, né, eu sempre gosto de lembrar, né, a gente às vezes quando a gente é muito instado a tomar uma decisão, assim, com rapidez, né, "Não, espera aí, eu tenho que parar para pensar", né. O pensar ele não acontece ou não é dificilmente acontece se eu estou agindo continuamente, se eu sou um ator, né, continuamente, né. Aliás, essa é uma das formas, né, de você manipular as pessoas na na nossa cultura, que foi a Arendt lá diagnostica na época dela a manipulação da cultura de massas, né, e eu digo que hoje a gente está num outro patamar, né, de manipulação, que a tecnologia nos trouxe, né, com a presença do elemento digital, né. Mas, essa é uma forma muito boa de você manipular as pessoas, né. Você faz as pessoas, não ação política, né, mas você bota as pessoas ali, eh, porque a ação política ela pode criar alguma coisa nova, ninguém quer isso, né. Mas você bota as pessoas ali para no labor contínuo, né, infinito, né. Essa é uma forma ótima, né, de você manipular as pessoas, né, porque as pessoas não têm tempo para pensar e julgar nada, né, elas são atropeladas pelas coisas que acontecem, não literalmente, né, mas em suma, né, elas não elas a as coisas acontecem, elas não têm tempo de julgar por elas mesmas, né, elas vão, ali sendo, eh eh, né, assistem aquilo, né, mas assistem aquilo sem nenhuma capacidade de julgar, né, o que está acontecendo, né. Ah, assistem aquilo completamente envolvidas na necessidade muitas vezes, de de manter a sua subsistência, né, então vamos dizer assim, fazendo uma analogia lá, né, que a análise sempre vai fazer, aquela pessoa que está na arena vendendo coisas, né, a pessoa que está na arena vendendo coisas, muitas vezes vendendo, né, o mínimo ali para sua própria subsistência, ela não vai assistir o espetáculo, né. Assistir o espetáculo para julgar o espetáculo supõe, um certo desinteresse, né. Inclusive, a gente vai dizer: "Mas como, né, nos tempos aí de torcidas organizadas, né, e etcétera, que desinteresse é esse, né?" Desinteresse com relação à à à à própria existência do espetáculo, né. Se aquele espetáculo acabar, o mundo não vai acabar, né, para o espectador desinteressado que está julgando. Agora para aquela pessoa ali que está vendendo alguma coisa, né, o propósito ali é, basicamente, eh a existência do negócio é parte, né, da própria atividade, né, que ela está fazendo ali, né.
Se acabar a atividade, ela não tem como fazer o negócio, né. O ator é indispensável também, mas a Arendt vai dizer: "Como é que eu vou interpretar, né, um evento histórico, um acontecimento, algo, né, eh eh, se eu não tiver também um espectador, que é aquele que julga, né". Por que que eu digo, né, eu avalio determinados eventos históricos com uma magnitude tal, não e qual, normalmente vocês vão: "Mas quem são os espectadores, né? Quem está assistindo, né? Qual a influência desses espectadores?". Esse é o seu diferencial, muitas vezes, né, daquele evento que tem uma repercussão pequena para um evento que tem uma grande repercussão no mundo, né. Ah, e e o próprio esforço para julgar, né, o que que significa, né, aquele acontecimento. Então, a Arendt vai dizer que é muito importante essa teoria do julgamento político, né, que é o julgamento político se dá, e aí voltamos lá, né, aquele modelo lá do julgamento estético, do julgamento belo do Kant, né, se dá a partir de um sentimento de um sentimento, né, já é uma coisa, eh, diferente aí, né. Porque normalmente as teorias, filosóficas, né, em geral, ocidentais, elas não costumam, né, colocar o sentimento numa posição, eh, importante, né. O sentimento é sempre alguma coisa, inclusive, que atrapalha a capacidade de julgamento, né, e aqui não. Aqui o sentimento ele é o ponto de partida dessa faculdade de espírito aqui, do julgamento, né, do julgamento político. Esse sentimento, né, que isso me suscita, né, aquele aquele acontecimento, né, no caso do julgamento político, ele é interpretado pela minha imaginação, né, e minha pela minha própria capacidade, né, na razão, né, eh, que na linguagem lá kantiana seria o entendimento, né, mas é a nossa razão e aí a razão, né, trazendo aí também uma coisa que é um pouco diferente, que é a imaginação, né, porque a imaginação é uma coisa que eu construo, né, a partir da minha experiência, mas vai além da minha experiência, né. Eh, e e eu vou, eh a partir daí, dizer assim: "Poxa, mas", fazer a tal da mentalidade alargada, o pensamento alargado. Pois qualquer pessoa no mundo que esteja nessa situação, como ela julgaria? Ela julgaria também isso dessa mesma forma? Será que esse sentimento, né, que foi suscitado em mim, seria suscitado num japonês do outro lado do mundo? Hannah Arendt diz que é justamente o embotamento dessa capacidade de pensar e de julgar que possibilitou o terceiro Reich, e a capacidade de manipulação, né, que, se desenvolveu, a manipulação política que se desenvolveu lá, né. Então é muito interessante, muito atual, eu diria, né. Hoje a gente, como eu disse, você tem uma manipulação muito mais sutil, muito mais sofisticada, mas ela está aí, né. Na verdade, a propaganda de massas política e até o jogo de manipulação política é alguma coisa que certamente foi, levada aí, né, no primeiro grande momento da história, né, a gente vê lá aquele livrinho do Reich, né, Psicologia de Massas do Fascismo, em que ele vai mostrando como, até os símbolos, né, até a simbologia, tudo pensado para, justamente criar essa identidade nas pessoas e as pessoas então se deixarem levar completamente pelas emoções, né, e aderirem àquela aquelas ideias, né, que eram levaram lá, né, o nacionalsocialismo ao poder, né, na Alemanha. E,
Então, isso eles descobriram alguma coisa, né, eu digo que depois a gente talvez de uma forma mais sutil, porque a gente está em regimes democráticos, né, mas isso já não é de hoje, né, já vem, sendo praticado, né, e o que que permite que isso aconteça, né. Então hoje mesmo, a gente às vezes vai conversar com algumas pessoas, e as pessoas você tenta, né, estabelecer algum tipo de argumentação, né, até procura não, né, assim, se colocar de uma forma imparcial, né, sem tomar nenhum lado, porque aí se você toma um lado ali na na discussão, você já, né, já vai criar um antagonismo e tal, mas você vê que a pessoa não a pessoa repete aqueles, né, aqueles lugares comuns, aquela e e não consegue, ela não ouve o que você está falando, né, ela não ouve, né. Porque aquilo é a forma dela se salvar ela mesma, né. Pelo menos se ela parar para ouvir, ela vai ter que parar para pensar, e ela vai ter que parar para julgar politicamente, né. E, e ela provavelmente já vem aderindo àquelas ideias, né, e ela vai se sentir muito incoerente, né, se em um determinado momento né, mas não quero, eu quero ser coerente, eu já vim aqui na minha manipulação, vou na minha manipulação, né, vou sendo manipulado aí até o final, né. Agora o que nos interessa aqui, especialmente do ponto de vista da filosofia do direito, né, é que esse referencial aí arendtiano numa teoria do julgamento político, ele pode ser trazido, e aí você tem alguns autores importantes na filosofia do direito contemporâneo, cito aqui e aí por caminhos diferentes, né, dentro de uma tradição mais liberal, o Alessandro Ferrara, dentro de uma tradição talvez mais marxista, Albeno Asmanova, dentro de uma tradição bem ligada lá ao pragmatismo americano, você tem também alguns nomes importantes, mas esses autores têm uma coisa em comum, né, perceber a importância do julgamento, né, daquela experiência que o Paul Ricoeur, que é um filósofo, já um clássico, né, contemporâneo, da filosofia francesa, ele tem uma passagem maravilhosa que está num desses slides aí que eu coloquei para vocês. Deixa eu até recuperar aqui para ler. Fechei? Oh, não, está. Para não fechar aqui o. Não, não. Quero desligar nada. Acho que eu fechei tudo aqui. Deixa eu abrir de novo. Ele diz ele tem uma passagem que ele diz que, na verdade, o Ricoeur, ele vai dizer que, na verdade, eu, eu parto da ação que eu acho justa, e aí ele evoca a teoria aristotélica, né, da justiça, né, eu vou para as instituições, né, mas eu preciso também, no terceiro momento, fazer o julgamento político dessas instituições. E esse julgamento ele um julgamento singular, né, que cada um faz, né? Não há como nós abdicarmos, né, como humanidade dessa capacidade de julgamento. E isso é imprescindível, né, vai dizer o Ricoeur, né. Mas ele vai dizer mais, ele vai dizer o seguinte, ele tem uma citação espetacular em que ele diz o seguinte, ele está num texto dele, isso é no Si Mesmo como um Outro, né, ele diz assim: "Eu continuo, entretanto, a considerar como universal a própria ideia de desejar instituições justas". Então a ideia de que, eh, eu de não as instituições justas são universalizáveis, mas desejar instituições justas é alguma coisa universal. É isso que ele está nos dizendo, né.
É suficiente que cada um de nós se refira às suas lembranças de crianças, diz o Riquet, ao momento em que se ouviu pela primeira vez o grito. Isso não é justo. Então, vamos lembrar dessa nossa primeira experiência lá de criança, né, em que a gente, pela primeira vez, ou se sentiu injustiçado, né, ou viu alguém sendo injustiçado. E o Riquet vai nos dizer: é na indignação que se forma e que se educa o desejo da justiça. A indignação é um sentimento, né? E recordamos também aquelas ocasiões que lançamos esse grito. O que aconteceu quando a gente lançou o grito da injustiça, provavelmente, né? Elas foram ocasiões lá na nossa infância, né? Vamos lá. Mas atualmente eu não sou nada justiceiro, não estou nem aí. Não é na sua experiência de criança, né? O justo com o injusto, né? Elas foram ocasiões de partilha do que julgamos desigual, ou de promessas não cumpridas e traídas pelos adultos, ou a ocasião de punição ou de recompensas que considerávamos desproporcionais ou, como dissemos, injustamente distribuídas. E aí o Riquet vai nos dizer o seguinte: é no momento em que essa nossa indignação, né, esse nosso sentimento, procura se justificar, que vamos entrar verdadeiramente no problema da justiça. Porque a indignação, ela permanece atolada no cuidado de se fazer justiça a si mesmo. Falta a indignação no sentido da dupla distância que somente códigos, leis escritas, tribunais, etc., podem assumir. Então, isso aqui é maravilhoso, porque mostra como há uma articulação aqui, eu diria, muito íntima entre julgamento e justiça, né? O próprio, a própria experiência da justiça é uma experiência do julgamento do justo. É isso que ele está nos dizendo aqui, né? E tudo começa com aquela nossa indignação, né? Uma indignação que a gente tem, né, com uma situação ou outra, até os dias de hoje, né? Mas não basta a indignação, né? O momento seguinte é o momento em que a gente vai se justificar, né? Ou seja, acontece algo, você vê, isso é injusto, né? Comigo ou com outra pessoa. A questão é, você se coloca a questão, né? Mas espera aí, mas se isso acontecesse com outra pessoa que não fosse comigo ou com meu amigo, né? Isso também seria injusto? Eu tenho que me distanciar, né? Eu comecei a primeira pergunta aí justamente é a pergunta típica, né, da mentalidade alargada, do pensamento alargado, de que a Arendt fala, né? E ela diz que as pessoas que aderiram ao nazismo perderam essa capacidade, né? De dizer, olha, mas qualquer pessoa no mundo, né, será que julgaria dessa forma, né? Compreenderia dessa forma, né? Ou sou eu que estou aqui dentro das minhas idiosincrasias, né? Dentro daquilo que só analisando aqui, né, os meus próprios interesses, e aí eu estou vendo a coisa, né, eu estou dizendo que é injusto, mas na verdade não é injusto, não é justo. Mas foi o que aconteceu comigo, né, e eu fiquei magoada, né? A indignação do injusto é alguma coisa que contém esse distanciamento, né, que eu faço, né, em que eu 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 digo, eu faço esse raciocínio, né, e uso a minha imaginação para imaginar que todas as outras pessoas também se indignariam com aquilo. O que o Riquet diz é que, de alguma forma, as instituições jurídicas, elas podem e devem exercer esse papel. E é isso que as legitimaria. Existe um outro livro, que eu acho que eu também cito aqui nesse slide, que é o eu estou citando aqui, eu estou aqui particularmente no Justiça e Julgamento, né? Que é o slide seguinte, que é um livro que é muito interessante, de um outro francês, que é um filósofo do direito francês importante, mas também ele foi
ele foi ele foi um juiz de carreira, e esse livro dele é o Bem Julgar, Ensaios sobre o Ritual Judiciário. E ele vai, então, enxergar, né, especialmente aí no julgamento judiciário, como o julgamento judiciário ele pode ser concebido como uma forma de, de, de julgamento da, da justiça, né, de julgamento de justiça política. Né? Ou não, né? E aí ele vai falar justamente do que é o bem julgar. O bem julgar supõe, né, diz ele, esse duplo distanciamento, né? Em primeiro lugar, da violência, claro, né? Mas também, né, o Riquet vai dizer, da injustiça potencial da resposta legal. Então, o que é em comum, né, vai dizer lá o Riquet, entre o ato de julgar e o ritual, é essa procura da distância através da encenação, da representação, da simbolização. Julgar, vai dizer o Garrapon, é reproduzir infinitamente esse trabalho de distanciamento iniciado pelo ritual. É desprender-se de um julgamento espontâneo para se tornar a si mesmo um terceiro. Isso seria o bem julgar. Né? Muito interessante isso, né? Eu acho. Sou meio suspeita, né? Mas que né, a minha concepção de teoria da justiça, de teoria da justiça política, ela passa muito mais por essa leitura do que por uma leitura mais, vamos dizer, que comece, né, pelas instituições políticas, né? Eu acho que a gente chega às instituições políticas. As instituições políticas, elas são como essas citações aí do Riquet e do Garrapon vão nos dando dicas, né? Elas são uma consolidação, né? Uma estabilização de algo, né? Que é justamente essa a necessidade que a gente tem de um julgamento de justiça política, né? Então, aí está, né, a questão da justiça, aí é que está a questão de uma legitimidade moral do direito. Né? Então, mais profundamente, eu diria, né, do que aquela teoria, teorias como aquelas que a gente via antes, que eu acho que tem um valor, mas tem um valor circunstancial. Né? É sempre aquela dificuldade que a gente via lá no Rawls, no Habermas, né? Em que perguntavam, mas você está trabalhando aí num contexto específico, numa história política específica, e se você vai para o resto do mundo? Né? Aí eles mesmos dizem assim, não, mas aí eu teria que, né, eu tenho que ver de que forma essa teoria ela é útil, né, para pensar o resto do mundo. Né? Se eu parto do julgamento de justiça política, eu parto dos contextos mesmo, né, em que esses julgamentos acontecem, daquele sentimento de indignação, né, que a injustiça provoca em todo e qualquer cidadão, e a forma como esse sentimento ele deve, né, se, se organizar, né, para que haja o distanciamento, né, e o ritual necessário ali para que as instituições jurídicas elas se façam, né, ali, pelo menos em uma certa medida, instrumento, né, da justiça. Né? Bom, é, 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 é bem interessante esse caminho. É um caminho que as pessoas acho que estão começando a perceber, né? Talvez fosse mais há uma década atrás fosse menos conhecido, né? Mas vocês vão encontrar no material mesmo o texto do Alessandro Ferrara, em que vocês vão encontrar quem tiver curiosidade, né? É, um desenvolvimento maior, né? Essa coisa do juízo político, do juízo reflexivo, né?
o Ferrari ele tem um livro sobre Justiça e Julgamento, em que ele vai, inclusive, repassar criticamente algumas dessas teorias jurídicas aí mais conhecidas do ponto de vista da teoria do julgamento, né, que ele acha que é importante, né, que é uma forma importante de fazer, de apontar, não desqualificar, né, as teorias, mas de apontar o que seriam talvez ali insuficiências, né, dessas teorias em determinadas situações. E aqui existe uma coisa que eu acho maravilhosa, né, que é você colocar num papel de destaque aí a questão do sentimento, né? Isso é um elemento importante, porque eu acho que a gente só compreende mesmo a relação do homem com essa capacidade dele de julgar o justo, se a gente coloca numa posição de destaque o sentimento, né, que ele tem, né, no momento em que ele vai avaliar algo como justo ou injusto. Reduzir, né, isso a um cálculo racional, né, ou seja, levando esse cálculo racional, né, o critério que for, eu acho que é pouco, né? Não nos gera a melhor compreensão do que é a experiência do justo e do injusto, né? Certo? Então, é isso, né? Recomendo vivamente que vejam, né, o filme, né? Aliás, é objeto de um fórum, né, da semana que vem. Essa semana nós vamos temos o fórum na quinta-feira, então não vai ter aula, que aula expositiva, né? A gente vai ter o fórum na quinta-feira, sobre o Habermas, né? Sobre a atualidade do pensamento do Habermas. Como eu faço habitualmente, devo abrir o fórum na quarta-feira à noite, né? E vocês vão ter, então, a quinta e sexta para participar. E aí nós reencontramos na terça-feira, né? Na terça-feira, eu vou falar de teoria feminista, mas vou partir de um gancho aqui na teoria do julgamento político, e levar lá para a teoria feminista e falar depois da teoria feminista, né? Existe aí uma releitura crítica muito interessante que se faz aí desses filósofos políticos aí mais importantes aí, a partir de uma certa leitura feminista inspirada na influência da Hannah Arendt, né? Especialmente da teoria do julgamento político. Então, a gente vai retomar isso e depois falar um pouco sobre a crítica mesmo, né, da teoria feminista, o universo mesmo dessa crítica, né, e um pouco também posicionar a importância de a gente alargar, né, desenvolver a nossa mentalidade alargada, né, pensar se colocando na posição dos outros, né, e, portanto, a importância dessas teorias que pensam, né, o direito, pensam as instituições políticas, do ponto de vista daqueles grupos, às vezes, mais vulneráveis ali da sociedade, né? Então, esse é o caminho que a gente vai fazer na próxima conversa, na terça-feira que vem, né? Nossa próxima aula expositiva. Então, reiterando, terça-feira que vem. Quinta-feira nós temos o nosso fórum sobre Habermas, né? Vou deixar as aulas do Habermas abertas ainda, não vou tirar para quem quiser rever. E é isso, né? Ok? Professora, Diga. só uma pergunta. Num caso hipotético, se todo mundo tivesse a mesma capacidade de julgamento, seria necessário a existência de uma instituição? Mesmo assim, né? Mesmo assim. Bom, primeiro que todo mundo ter a mesma capacidade de julgamento seria alguma coisa que eu diria
pouco provável, né? Porque será que todos nós vamos, primeiro, ter o mesmo sentimento, né, diante de algo, e depois vamos ser capazes de julgar, nos colocando na posição de outras pessoas da mesma forma para chegar ao mesmo julgamento, né? Mas vamos lá, vamos supor que você chegue, né? Você vai ter um acordo. Eu diria até que essas instituições elas podem até surgir e vão ter que surgir, porque eu preciso daquele distanciamento mesmo para julgar, e elas vão me facilitar no sentido de chegar àquele distanciamento, mas elas vão ser instituições que vão surgir aí sem problemas nenhum, né? Sem tranquilidade nenhum, um acordo, né? Vai haver um acordo aí potencial, né? Que que não vai suscitar né, uma dificuldade maior no sentido de você conceber quais são essas instituições, né? Diferentemente acontece se você não consegue esse acordo ele é mais difícil, né? Aí eu vou ter ah, muitas dificuldades, às vezes, na hora né, de definir quais são as instituições políticas, né, e como é que elas vão funcionar. Então, isso explica um pouco as dificuldades, né, e por isso eu acho que essa teoria é uma teoria, vamos dizer assim, entre aspas, é mais realista, né, as dificuldades das democracias contemporâneas, né, em que a possibilidade desse consenso ele não existe, né? A gente vive muito mais no dissenso, né? As pessoas julgam, não existe um julgamento melhor ou pior, mas elas julgam segundo experiências diferentes, segundo eh, né, até constituem um sentimento diferente diante daquelas situações, não é? Então, eu acho que é muito mais comum encontrar aí cada vez mais um dissenso do que o consenso, né? E aí o desafio, né, eh, de, eh, no dissenso, de você fazer com que as pessoas continuem pensando e julgando, né? Porque o dissenso ele pode acabar gerando uma insatisfação, não é? E facilitar, né, a sobrevinda aí dos processos de manipulação política, e que geram um acordo, né? Mas é um acordo completamente manipulado, né? Que você vira um marionete ali, né? De alguém ou de alguém, de um grupo, né? Quer dizer, então não é legal, não é democrático, né? É bem interessante a gente pensar as questões políticas e jurídicas, a própria legitimidade das instituições jurídicas do ponto de vista de uma teoria do julgamento. Eu acho bem, assim, nos faz compreender algumas coisas que talvez nós não compreenderíamos se nós pensássemos só em termos, por exemplo, da teoria democrática lá do Habermas e tal, né? Eh, mas por quê? Por que que vocês não conseguem chegar a um acordo? Por quê? Mas é difícil, o acordo, principalmente nas sociedades em que as pessoas têm uma diversidade de experiências sociais, culturais, e até uma diversidade, uma disparidade econômica, né? É muito difícil, né? Como é que você vai chegar a um acordo, né, num lugar desse, né? Estou pensando aqui em termos até de Brasil, né? É mais difícil, né? Então eu acho que a teoria do julgamento político, ela, de alguma forma, ela não perde essa pretensão de universalização, né? De ir além do próprio umbigo, mas, ao mesmo tempo, ela não pretende partir de nenhuma forma universal, né? Nenhum critério que seja fundado, né? Universalmente, né? Não, vamos partir dos nossos, né, dos nossos sentimentos de indignação, né, com relação ao que a gente acha que é justo e injusto, e construir alguma coisa a partir daí, né? E as instituições que não reflitam esses sentimentos de indignação, elas vão sendo também, então, que, né, é um feedback, né? Tem um filósofo político falando feedback, né, entre as instituições políticas e os julgamentos singulares de justiça, né? Então, as instituições políticas, jurídicas, elas são um resultado desse feedback aí, né?
Não é uma pista de opinião, né? Não é isso, mas na pragmática mesmo, né? Na prática política, né? Como acontece a materialização, né? E aí as instituições vão se desenvolver de um jeito ou de outro, né? Ou mais ou menos. Ok. A gente retoma esse assunto. Esse assunto dava aqui para a gente ficar mais umas 3 aulas aqui pelo nosso conversador. A gente sempre tem uns assuntos aqui interessantes, que a gente vai ficar umas 3 aulas falando sobre isso. Não deixem de ver o filme. Aí né, na quinta-feira a gente tem fórum sobre o filme, mas já não deixem de ver o filme, aproveitem o fim de semana, né, que eu sei que nas semanas às vezes a coisa é meio atribulada. E nos encontramos na quinta, no fórum, e depois na terça-feira, na aula, tá? Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tá ótimo, professora. Obrigado.